Salutam amigos do Toninho Barana da Ler Livros Revistas Papelaria, uma livraria espírita, espiritualista e esperantista de Limeira, São Paulo. Por isso, o curso básico de Esperanto, que estaremos proporcionando gratuitamente a vocês pelo YouTube. Peço antes de iniciarmos um gostei, clicando no símbolo de positivo aqui embaixo. Assim o YouTube vai poder divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Aproveite e clique no inscrito e no sininho ao lado para ser avisado toda vez que eu subir material novo. Dua leciono, segunda lição. Nessa segunda lição nós vamos ver substantivo. Evidencia a substância, a essência. Feminino, relativo a próprio de mulher ou fêmea. Adjetivos, serve para caracterizar seres e coisas. Plural, classe gramatical que expressa quantidade. Artigos, classe de palavras que antecede o substantivo, para determiná-lo de modo particular ou geral. Texto familiar, texto família. Seria interessante agora vocês copiarem papel, lápis, esse texto, para ir exercitando as várias memórias. Eu vou passar mais rapidamente para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês têm o recurso de parar o YouTube para fazendo a cópia passo a passo. Vamos lá então. Paulo estas viro, li estas fortaviro, Maria estas virino, Xi estas bela virino, Paulo estas edzo de Maria, Maria estas edzino de Paulo, Carlo estas knabo, li estas intelligenta knabo, Anna estas knabino, Xi estas bona knabino, Carlo estas frato de Anna, Anna estas fratino de Carlo, Paulo estas patro de Carlo kai Anna, Marta estas patrino de Carlo kai Anna, Carlo estas filo de Paulo kai Maria, Anna estas filino de Paulo kai Maria, ili estas gefiloi de Paulo kai Maria, Paulo, Maria, Carlo, Anna, estas homoi. Texto familiar, sequência do texto, família. Bobi, estas rundo. Di ne estas homo, sed besto. Cevaloi, cevalinoi, elefantoi, elefantinoi, catoi, kai catinoi. Ancau estas bestoi. Piu-piu estas canario. Di estas birdo. Canarioi estas flavai birdoi. Ili flugas kai cantas. Coco kai coquino ancau estas birdoi. La caroto estas sur la tablo. Ancau la tomato estas sur la tablo. Ili estas bongustae legomoi. Banano estas fructo. Ancau piro kai pomo estas fructoi. Roso estas bela floro. Rosoi kai jasmenoi estas belai bonodorai
floroi. Substantivos. Em Esperanto, todos os substantivos no singular terminam com a letra O. Por exemplo, viro, homem, patro, pai, pomo, maçã, floro, flor, feminino. Formam-se todos os femininos de pessoas e animais no singular com a terminação ino, sem exceção. Então isso já dobra o nosso vocabulário. Se eu sei que frato é irmão, fratino é a irmã. Lernanto, o estudante. Lernantino, a estudante. Instruisto, o instrutor. Instruistino, a instrutora. Adjetivos. Todos os adjetivos são palavras que qualificam o substantivo. Em Esperanto, todos os adjetivos terminam em a, no singular, sem distinção de gênero, devendo ser colocados de preferência antes do substantivo a que se referem. Exemplo, forta viro. Em português nós dizemos homem forte. Em Esperanto seria interessante a gente pôr forta viro. Mas se eu puser viro forta, não tem problema, vai ser entendido do mesmo jeito. Bela floro, flor bonita. Bona e cai inteligenta knambino, boa e inteligente menina. Artigos. Artigo definido. Há um único artigo definido para o masculino e feminino, singular e plural. Então, em português, nós temos o, os, a, as. Em Esperanto só existe um, lá. Por exemplo, lá frato, lá fratino, lá fratoi, lá fratinoi. Sempre o lá, não tem exceção. Não se emprega artigo definido antes de nomes próprios. Exemplo, Brasilo estas granda natio. O Brasil, em português nós dizemos, com artigo. O Brasil é uma grande nação. Em Esperanto, o nome próprio. Eu não preciso de um artigo para definir, porque já tem um nome próprio, Brasilo, sem artigo. Brasilo, estas granda natio. Segundo caso, quando o substantivo próprio for precedido de um nome de gentileza ou título. Por exemplo, fraulino. Então essa é a abreviatura para faulino, F-ino. Fraulino é senhorita. Fraulino Marta, estas trebela. A senhorita Marta é muito bonita. Doctoro Petro, estas bona viro. O doutor Pedro é um homem bom. Então eu uso o artigo no português. Em Esperanto não precisa, porque já estou dizendo que não é qualquer Pedro, é o doutor Pedro. Então não se usa artigo antes de nome de gentileza. Antes de pronomes possessivos. Por exemplo, mia libro estas nova. O meu livro é novo. Então também não preciso de artigo, porque não é qualquer livro, é o meu livro. Não precisa artigo. Mia libro estas nova. Se não precisa, em Esperanto não se usa. Quando o substantivo generaliza uma espécie, classe, etc. Por exemplo, lacto extras nutra. Leite é nutritivo. Eu não preciso dizer o leite, porque todo leite é nutritivo. Lacto estas blanca. Em português ficaria, o leite é branco. Em Esperanto eu não uso artigo, não preciso definir nada, todo leite é branco. Artigo indefinido.
Em Esperanto não há artigo indefinido. Exemplo, Paulo estas viro. Paulo é um homem, eu digo em português, eu uso um artigo indefinido. Em Esperanto, se é indefinido, não precisa definir nada, eu não uso artigo. Paulo estas viro. Banano, estas fructo. A banana é uma fruta em português. Esperanto não se usa artigo indefinido. Banano, estas fructo. Exercoi. Exercícios. Passe para o plural. Roso, estas floro. Para o plural, então, eu acrescento o J, que é aquele IO, uma semivogal que vem sempre junto da vogal. Então, vai ficar rosoi, estas floroi. Certo? É só acrescentar o J, depois são 2 substantivos e um verbo. O verbo vocês não mexem, tá? Esperanto, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Esperanto é tudo estas, tá? Mi estas, vi estas, li estas. Esperanto, o verbo não muda. Então, quando eu for passar para o plural, eu nunca mexo no verbo. Eu só mexo no substantivo, adjetivos e no verbo nunca, tá? Rosoi, estas, floroi. Pomo estas rugia. Maçãs são vermelhas. Pomoi estas rugiae. Não mexe no verbo. Folio estas verda. Folhas são verdes. Folioi estas verda. Então eu mexi no substantivo, mexi no adjetivo, no verbo não. Lavirino, estas alta cae bela. A mulher é alta e bela. La virinoi, estas altae cae belae. Então, as mulheres são altas e belas. Eu ponho o J no substantivo virino e nos adjetivos alta e bela. Alta e belae. La knabino cantas. A garota canta. La knabinoi cantas. Não mexo no verbo. Exercoi. Exercícios. Passe para o feminino. La viro estas alta cae forta. La virino estas alta cae forta. O homem é alto e forte, e a mulher é alta e forte. La knabo estas intelligenta. La knabino estas intelligenta. O garoto é inteligente, a garota é inteligente. La lernanto multi studas. La lernantino multi studas. O aluno estuda muito. A aluna estuda muito. La cevalo mangias. La cevalino mangias. O cavalo come, a égua come. La coco curas. La coquino curas. O galo corre, a galinha corre. Reimetasco. Tarefa de casa. Escrevo em Esperanto. Escreva em Esperanto. O meu cachorro é bonito. O Brasil é um belo país. O meu professor é alto. Os nossos livros são novos. Paulo é um homem. Maria é uma mulher. A banana é uma fruta gostosa. Canários são belos pássaros. Tomates são vermelhos. Peras são verdes. Segunda reimetasco, segunda lição de casa, tá? No início dessa lição nós fizemos o texto familiar. Vocês vão
fazer a tradução do texto familiar. Tá bom? Na aula que vem a gente traz a resposta para essas lições de casa e usem a área de comentários aqui embaixo. Eu vou estar durante a semana consultando se alguém fez algum questionamento, pediu algum esclarecimento na área de ajuda aqui embaixo. Pelo que eu passei, vocês viram que eu ia traduzindo conforme ia pronunciando as palavras. Mas se alguma coisa vocês não conseguiram pegar, usem o tradutor do Google. Vocês têm o tradutor do Esperanto para o português, no celular, no computador. Vamos encerrar então a segunda lição com música. Musico Pastro Antônio. É a música Padre Antônio. Chuvi dormas, Pastro Antônio, sonorilo e vibras, din, den, dom, din, den, dom. Então o Padre Antônio, eu estou perguntando, você dorme? Padre Antônio, os sinos estão vibrando, din, den, dom. Musico miscompreno, música mal entendido. La rondeto e diras uau, 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 cai la cato e diras miau, miau, interilien estas mi compren, que o donas murteg de chagrin, uau, uau, miau. Vocês repararam que o miscompren é um substantivo, é um mal entendido, miscompren. Na música tem um apóstrofe e foi tirado o para poder combinar com ele e em, que é muito usado isso no Esperanto para poder fazer rimas. Então, quando vocês verem esse apóstrofe no final da palavra, trata-se de um substantivo onde foi tirado o "o" para permitir a rima. Vamos cantar de novo então. La rondeto e diras uau, 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 cai la cato e diras miau, miau, interilien estas mi compren, que o donas murteg da chagrin, uau, uau, miau, miau. Diz